nós seguimos acompanhando o andamento da primeira sessão da Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade. Desde Roma, além do Papa Francisco, são 364 membros e outros 100 convidados, entre assistentes, especialistas, facilitadores e colaboradores da Secretaria-Geral do Sínodo, os padres e madres sinodais. Depois do avanço nas reflexões sobre a comunhão, na sessão B1, e na sessão B2, sobre a missão da Igreja, do instrumento Labores, os trabalhos já seguem na sessão B3, que é sobre a participação. E para a gente comentar um pouco sobre o processo que a Igreja está vivendo em Sínodo, esses últimos dias da Assembleia, eu recebo o Padre Geraldo Luiz Demore, jesuíta, mestre e doutor em Teologia, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, a FAGE, é membro da Comissão Teológica do CELAM e também do nosso Serviço Teológico Pastoral. Padre Geraldo, seja muito bem-vindo ao Igreja Sinodal mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui. Saudações, Marcos, alegria mais uma vez estar aqui com você e nesse momento tão importante que é essa primeira sessão sinodal, nesse momento que já estão discutindo temas bastante importantes e, vamos dizer assim, candentes. Sim. E, Padre Geraldo, eu quero começar, antes de nós entrarmos na análise propriamente dessa semana, dos últimos temas, que você atuou na elaboração da síntese continental da América Latina e Caribe, juntamente do CELAM, e nós aqui no Igreja Sinodal já tratamos todos esses assuntos, né, que surgiram, que emergiram aqui do nosso continente, a centralidade do Espírito, a sinodalidade do povo de Deus, a questão socioambiental, a ministerialidade, as vocações, enfim. Do que você tem acompanhado também, essas questões elas convergem com outras sínteses e com as temáticas que estão aparecendo nesta etapa, neste momento do Sínodo? Sim, há convergência sobre vários pontos, certamente com ênfases diferentes. Então, se a gente for pensar bem, como a Igreja da América Latina ela tem uma experiência bastante forte eu diria, de sinodalidade nas grandes instâncias, como o CELAM, as conferências episcopais, criação recente da SEAMA, Assembleia Eclesial, ou seja, nós temos uma caminhada bastante avançada em termos de sinodalidade nessas instâncias que eu chamaria, ao mesmo tempo, intermediárias e também instâncias mais gerais, como essa que foi a Assembleia Eclesial lá em 2021. Então, as ênfases são diferentes. Alguns continentes, eles colocam a ênfase mais em outros aspectos do que os que nós colocamos, mas os temas são recorrentes. Porque como o documento que, digamos assim, orientou os encontros continentais foi o documento da etapa continental, então ele tinha as várias partes, e cada parte, que é um pouco também o que está, digamos assim, orientando o instrumento Labores. O instrumento Labores também tem os vários temas que estavam lá também no documento da etapa continental. Por isso que, digamos, os temas são recorrentes, mas as ênfases de cada continente são diferentes. Perfeito. O instrumento Labores que o Padre Geraldo coloca é esse daqui que a gente também já refletiu e que está direcionando os trabalhos, né, que acontecem em Roma agora durante este sínodo, né? Como disse o Padre Modino na semana passada, o sínodo das mesas redondas. E por falar em Padre Modino, Padre Luiz Miguel Modino, ele novamente participa deste programa, desta edição de hoje, trazendo para a gente desde Roma, ele que é assessor de comunicação do Regional Norte 1 e também correspondente do Religione Digital, um panorama do que está sendo discutido em Roma. Vamos conferir. O Sínodo da Sinodalidade está iniciando o tempo de concretizar, de fazer propostas que possam ajudar a vida da Igreja para que seja mais sinodal. Nesses dias está sendo realizado o quarto módulo, que chama a refletir sobre a participação, a responsabilidade e a autoridade. No primeiro módulo foi tratado o que é sinodalidade. No segundo módulo, como viver a comunhão, e no terceiro módulo, como concretizar a corresponsabilidade na missão. Podemos dizer que nos dias que a gente já vivenciou do sínodo, o protagonismo feminino cada vez é mais claro,
as vozes mais proféticas foram das mulheres. E, de fato, as mulheres têm sido muito mais corajosas na Assembleia Sinodal. Nesta Assembleia Sinodal aconteceu uma coisa histórica. Pela primeira vez, 2 mulheres foram presidentas delegadas. A religiosa mexicana Maria Dolores Palencia e a consagrada japonesa Momoko Nishimura. A religiosa mexicana vê isso como um símbolo de abertura e desejo de que todos caminhemos em igualdade e juntos. Obrigado ao Padre Modino aí por esta contribuição. Daqui a pouco a gente confere mais detalhes desde Roma. Mas eu queria destacar 2 pontos aqui, Padre Geraldo, que me chamam a atenção do que o Padre Modino traz para nós. Primeiro, essa questão da corresponsabilidade na missão e a questão ministerial. Sem uma igreja com ministérios assumidos por homens e mulheres, não há corresponsabilidade na missão. Queria que você comentasse um pouquinho, destacasse, né, a importância deste assunto, dessa temática emergir agora nesta etapa do sínodo. A igreja, uma das primeiras compreensões da igreja, feitas por São Paulo, na Carta aos Coríntios, já fala dessa questão. Ele usa a imagem do corpo para falar como que os dons são muito diversos na igreja, mas que o corpo é um só e que todos os membros do corpo, com seus diferentes carismas, com suas diferentes qualidades, são necessários para que o corpo possa ser um corpo vivo, um corpo sem, digamos assim, sem grandes problemas para poder, digamos assim, ser um corpo atuante também, né? Então, o São Paulo, na Carta aos Coríntios, já traz essa imagem. E nós podemos dizer que a longa caminhada da igreja, ela sempre tentou, mais ou menos, levar em consideração essa questão dos diferentes ministérios. Agora, o Concílio Vaticano II, ele vai, digamos assim, ele vai oferecer para a Igreja, desde que terminou, né, desde que foram elaborados seus grandes documentos, ele vai oferecer para nós o caminho de como nós vivermos a igreja, uma igreja onde não somente os ministros ordenados, eles têm todos os ministérios e todas as funções. Porque teve uma época que a igreja era como se ela se reduzisse àquilo que o ministro ordenado fazia. O que o ministro ordenado fazia? Ele era digamos assim, o responsável por todos os sacramentos. Era ele que realizava todos os sacramentos. Mas às vezes havia uma concentração tão grande que era como se ele sozinho realizasse todos os sacramentos. A Assembleia não participava muito, era mais, vamos dizer assim, assistente, né? Uhum. E eu penso que o concílio, quando vai resgatar essa centralidade de todos os fiéis como sendo membros vivos do corpo de Cristo, membros vivos do povo de Deus, então, com isso, vai voltar aquela imagem, de novo, aquela imagem antiga, quase que eu diria inicial, onde todos têm uma importância, todos importam, todo serviço, todo ministério na igreja é necessário, em função da sua missão. Então, isso eu acho que, assim, nesse sínodo está sendo trabalhado de um modo muito forte. Por quê? Porque, infelizmente, voltou a aparecer na igreja uma espécie, assim, de concentração de tudo aquilo que diz respeito ao tríplice munus da igreja, que é o munus sacerdotal, profético e real, como se tudo fosse concentrado na figura do presbítero, do ministro ordenado. E o centro, justamente, da compreensão do sínodo é que todo o povo de Deus é, digamos assim, portador desse tríplice munus, então todos somos responsáveis. Cada um na sua medida, claro, o ministro ordenado tem um papel importante, mas, digamos, todos têm algo a oferecer em função da missão. Acho que é isso que é o mais importante a ser enfatizado. E é importante a gente ressaltar, Padre Geraldo, desses elementos que você traz da participação de todos, que vem muito na sintonia do que a gente veio refletindo nessa preparação agora para a etapa mundial do sínodo, né, que foi da valorização do batismo, os ministérios batismais, né, que apareceram em todas as etapas, desde as escutas nas dioceses, as sínteses nacionais, a síntese continental, e agora, novamente, o realce que aparece
nesta etapa do sínodo, ou seja, a participação de todos em vista da missão, a corresponsabilidade na missão, né? Então, de todos nós. A gente está conversando com o padre Geraldo Demore, jesuíta, nesse programa de hoje, olhando um pouquinho dos temas, né, dos principais temas, repercutindo, que estão surgindo na Assembleia, nessa primeira sessão da Assembleia Geral do Sínodo. E você pode conferir todas as reflexões prévias que a gente fez acessando o nosso canal no YouTube, @Igreja Sinodal, busque lá na lupinha, você confere todos os aprofundamentos que a gente fez do Instrumentum Laboris, da etapa continental, também da Assembleia Eclesial. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos essa conversa aqui no Igreja Sinodal. Até já! Estamos de volta com a Igreja Sinodal, acompanhando o andamento do Sínodo sobre Sinodalidade. Para você ficar por dentro, desde o dia 4 de outubro, o Papa Francisco e todos os membros, os convidados, delegados, estão em Roma, reunidos nesta primeira sessão da Assembleia Geral. Segue até o dia 29 de outubro. A primeira reflexão foi sobre a sinodalidade, uma igreja sinodal. E depois já foram tratados dois dos temas principais, esse tripé do sínodo. O primeiro foi a comunhão, o segundo a missão e agora já entrou na participação. E após essa etapa, o relator geral do sínodo, o cardeal Olerite, arcebispo de Luxemburgo, anunciou nesta semana que devem ser propostos pelo menos dois textos, né, após esta primeira sessão. Um de retorno às dioceses, ou seja, a partir dessa escuta, desse momento, o que o sínodo propõe, e também os encaminhamentos práticos para a segunda sessão, que acontece em outubro de 2024. E hoje eu estou conversando com o teólogo jesuíta, padre Geraldo Demore. Nós acompanhamos já uma participação do padre Luiz Miguel Modino no bloco anterior, e tem um ponto, padre Geraldo, que nós não comentamos e que está muito atrelado a essa corresponsabilidade da missão, que é a participação das mulheres. O padre Modino destaca, né, que elas têm sido uma voz profética. Contudo, nenhuma mulher foi eleita para a comissão de síntese nem de informação. A única mulher que está na comissão de síntese, ela foi nomeada pelo Papa. Me parece que há também assim, uma certa resistência, embora seja uma voz profética, ainda não avançamos o suficiente? Veja bem, eu acho assim, uma das coisas que me chamou a atenção, se não me engano, são as mulheres compõem 20% dessa sessão sinodal. Então já é e todas elas com direito a voto. Então já é um avanço, sob certo ponto de vista, de uma estrutura que sempre foi muito marcada pela figura do presbítero ou do ministério ordenado, que na Igreja Católica é reservado aos homens. Então, quando você, digamos, faz essa caminhada sinodal e com esse sínodo, diferente dos demais anteriores, em que tinha presenças de leigos, tinha presença de mulheres, mas eles não tinham direito a voto. Nesse sínodo, todas as pessoas que compõem a sessão sinodal, a Assembleia Sinodal, todas as pessoas têm direito, a não ser aquelas que estão lá somente para, como, por exemplo, quem faz o trabalho teológico, os expertos, assim chamado, e quem também faz o trabalho de facilitador. Essas pessoas, elas não votam, mas quem foi representando, né, escolhidos para participar do sínodo, lá naquelas mesas, tudo que nós estamos acompanhando, essas pessoas todas votam. Então, se não me engano, são em torno de 20%, acho que, das mulheres que compõem a Assembleia Sinodal. Então, já é um certo avanço. É claro que a gente precisa de dar passos muito mais corajosos. Eu acho que, como o Modino falava na fala dele, foram duas mulheres já presidiram a sessão. Sim. Duas mulheres, uma mexicana, que é, por sinal, uma pessoa fantástica, né, e que tem um trabalho maravilhoso atualmente junto com migrantes lá no México, e uma japonesa. Então, quer dizer, isso que acontece em muitas igrejas particulares
da presença, que as mulheres têm certo protagonismo. Isso já acontece, pelo menos aqui na nossa igreja do Brasil, você vai em muitas assembleias diocesanas, você vai em muitos conselhos, são mulheres, elas participam ativamente, elas coordenam, elas ajudam também na tomada de decisões. Agora, nas grandes instâncias como essa do Sínodo, como você falou, ainda a gente precisa dar passos mais corajosos. Mas não só, na minha opinião, não só passos corajosos na perspectiva de tomada de decisões, mas também de avançar na perspectiva dos ministérios. Eu estava lendo, por exemplo, de um dos relatórios do Modino, trazendo a questão da permissão das mulheres pregarem, porque a pregação na igreja, normalmente, é atribuída ao ministro ordenado, nas liturgias da missa, por exemplo. Né? Então, se falou lá da possibilidade das mulheres também poderem pregar o evangelho. Sim. Agora, é claro, na nossa situação aqui do Brasil, a quantidade de ministras da palavra que temos em todas as dioceses do país, ou a maioria delas, isso já é uma realidade nessas assembleias, digamos assim, onde não tem padre, onde as mulheres, elas já presidem a celebração e elas também proclamam o evangelho e elas também pregam o evangelho. Então, já existe esse caminho, né? Mas é claro que é um caminho que tem que avançar mais. E vale destacar, inclusive, mulheres pregadoras, leitoras com uma excelente formação litúrgica, teológica, né, e que sustentam e que animam aí a vida das nossas comunidades eclesiais. Nós vamos conferir mais uma participação do padre Luiz Miguel Modino, trazendo um outro assunto para a gente discutir aqui. O povo pede avançar, pede ir além do método, que é verdade que está sendo bom e está sendo muito valorizado pelos participantes, mas também o povo quer temas concretos, e os temas que a gente pode dizer que estiveram mais presentes até agora nesta Assembleia Sinodal foi a formação, a ministerialidade de homens e mulheres, que as mulheres possam participar nos processos de decisão na igreja, uma igreja de todos, como insiste o Papa Francisco, a presença no meio dos pobres, dos migrantes. Mas este é um trabalho que não acaba aqui. Não vai acabar no dia 29 com o encerramento da primeira sessão da Assembleia Sinodal. É uma proposta que vai seguir. E vai seguir nas bases, vai seguir nas comunidades, vai seguir nas paróquias, vai seguir nas dioceses. Porque isso vai servir para preparar a segunda sessão da Assembleia Sinodal, que vai ser realizada em outubro de 2024. Aí, nesse trabalho nas bases, vamos poder participar todos. Também eu e você. Os homens e as mulheres, todos querem ser escutados para que a nossa igreja seja mais sinodal. Agradeço mais uma vez ao padre Modino, que traz um ponto importantíssimo, padre Geraldo, que eu quero destacar aqui, que é exatamente a recepção dessas proposições já do Sínodo das nossas bases, né? Como é que as nossas comunidades, as nossas paróquias já podem ir adotando este estilo e práticas mais sinodais? Então, veja bem, a primeira coisa que eu acho importante percebermos é que em muitas dioceses, vou falar aqui do Brasil, muitas dioceses, aquela escuta que foi feita entre o final de 2021 e comecinho de 2022 já se traduziu em algumas orientações. Então, algumas dioceses, elas já fizeram escolhas de temas a serem privilegiados no ano de 2023, 2024, 2025. Ou seja, já deram algumas orientações em função daquilo que foi percebido como os pontos mais candentes. Então, vamos dizer, a escuta já teve uma repercussão nas decisões da diocese, nas decisões pastorais que estão sendo implementadas. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que a gente precisa de estar muito atento para não atribuir a expressão sinodal e sinodalidade como que uma expressão que se torna uma palavra mágica para, às vezes, manter expressões, formas e jeito de ser que não são nada sinodais. Porque, às vezes, a gente fala de sinodalidade, mas nós permanecemos altamente autoritários, altamente a nossa decisão, clericais, etc, etc. Então, tem muitas paróquias, muitas comunidades, não só entre os presbíteros, mas também entre lideranças leigas, que às vezes usa o termo sinodal
para viver o contrário da sinodalidade. Então, eu penso que nesse ano de 2024, saído dessa primeira sessão sinodal, o que nós vamos ter? Primeiro momento, vamos receber essas primeiras, digamos assim, reflexões, encaminhamentos que foram dados nessa sessão. Ou seja, a sessão não vai decidir tudo, mas ela vai levantar algumas questões. Então, o primeiro momento vai ser o quê? Que nós possamos receber os conteúdos dessa sessão. Receber, aprofundar. E isso vai implicar não só um trabalho intelectual, um trabalho de reflexão, mas um trabalho também prático. Então, se foram sugeridas algumas questões mais práticas do ponto de vista da sinodalidade, na prática, na vida concreta das comunidades, nos conselhos, etc., o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar implementar isso, porque é aí que vai se jogar, de fato, a realização de uma igreja sinodal. E, finalmente, certamente, o documento pós-sinodal vai sair só lá em 2025, porque muitas decisões vão ser tomadas somente na próxima sessão. Essa sessão é uma espécie de grande laboratório de viver a experiência de escuta mútua, que Sim. é a coisa mais difícil que nós temos para viver na igreja. Nós não sabemos nos escutar. Então, eu acho que aquela liturgia que teve de preparação, liturgia ecumênica que teve lá no dia 29 de setembro, antes da abertura do sínodo, onde o Papa pediu que todo mundo ficasse em silêncio. E aquele silêncio foi muito importante, porque ele é o símbolo daquilo que todos nós precisamos. Nós precisamos fazer silêncio para escutar o outro. Somente escutando o outro a gente vai saber acolhê-los, e realmente a acolhida é que vai fazer com que se desencadeie um processo realmente sinodal, de diálogo, de partilha, de comunhão, como tema, né? Participação, ou seja, onde todos têm direito a participar, todos, como falou o Modina há pouco, e que também tudo esteja em função da missão. E importante esse elemento do silêncio, né? Acho que já é uma prática que a gente pode adotar agora já nas nossas realidades pastorais, né? E que tem sido, inclusive, elogiado pelos participantes da sessão, os que estão em Roma. A gente conversa com um, com o outro, que é exatamente essa questão da metodologia, e após as escutas, há sempre esse momento de silêncio para sentar e tomar a decisão, né? O discernimento no espírito. Eu quero agradecer ao padre Geraldo Luiz Demore, jesuíta, professor, pela contribuição e participação aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Túlio, e o programa Igreja Sinodal possa realmente ajudar a todos e todas a experimentarmos, a motivar-nos para viver realmente no nosso cotidiano, nas nossas comunidades, a aventura de sermos sinodais. Isso, vamos seguir juntos e juntas este caminho bonito de sermos uma igreja sinodal. E eu espero você na próxima semana para a gente continuar aprofundando, refletindo e acompanhando essa primeira sessão. E como sempre pede o Papa Francisco, não deixe de rezar pelo Sínodo. Um abraço.